Jesus é o nosso Senhor. Vamos se concentrar aqui no título da mensagem e vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, né, para que o Senhor possa nos ensinar mais essa manhã a sua palavra. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A gente botou Gálatas só aí o 2:20, mas a gente vai ler o 19 até o 21, tá bom? Todos acharam? Então vamos lá. Porque eu Jesus. Vamos se alimentar do versículo 20, vamos desfrutar, degustar esse alimento em oração. Logo, Senhor Jesus. Ainda na presença do Senhor, irmãos, esse versículo, ele já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um versículo que a gente precisa muito de realidade do que vai ser falado, para não ser só mais um falar, só mais uma mensagem, né? Então, que o Senhor possa abrir nosso entendimento. Então, ainda rogo aos irmãos que a gente possa ainda ganhar mais um minuto aí de oração individual, só você e o Senhor, né? A gente e o Senhor, para que Ele revele isso aqui, né? Aqui a gente vai ver aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? E isso é que faz toda a diferença quando a gente tem essa realidade através de uma consciência. Então, vamos orar individualmente para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente entenda tudo o que Ele quer nos falar essa manhã. Jesus. Amém, irmãos? Então, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, né, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, né, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, daquilo que a gente estabelece, para poder se livrar, segue-se que morreu Cristo em vão. A gente já teve comunhão nesses versículos, e até ficou eu, mim, eu tive até comunhão com o Sandrinho, a gente ficou até meio enrolado, foi eu, mim, mas assim o Senhor veio esclarecer mais que esse eu aqui, para a gente entender, né? Que a gente visualizando durante a mensagem, esse eu aqui, tá certo? É ego. E esse mim aqui é moi. Para a gente entender. O ego aqui é quase, se você for para o radical, é quase a mesma coisa. Só que nesse aqui é eu mesmo. É a minha pessoa. Esse aqui é a minha pessoa, criado segundo Deus. Esse aqui é eu mesmo, minha pessoa, acrescentando meu e minha. Então, no ego, tem quase a mesma definição de emoi, só que no final ele acrescenta meu e minha. Então, foi desse ego aí que Paulo disse que não vive mais, porque o que a gente ganha não se torna do todo, se torna meu e minha. E no emoi sou eu mesmo, é aquela pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, onde Deus pode falar e se dispensar. Aí o contexto a gente vai entender também que no Antigo Testamento, alma, ele tem um significado, e no Novo Testamento tem outro, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor nos formou. Gênesis capítulo 2.
Quando ele diz no 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, né? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma, né? Alma vivente. Então é nefesh. E que quando a gente vai lá para Mateus, por causa do tempo, que ele diz que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, né? Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Essa vida é psique. Então, a maioria dos textos do Antigo Testamento é nefesh, na maioria dos textos do Antigo Testamento é psique. Qual é a diferença uma do outro? Aqui na nefesh é a alma como ela é. A alma como ela é, e na condição que depois vai ser falada, em que ele caiu. Aí nefesh. Quando chega no Novo Testamento, ela vai falar de psique. Psique agora é uma realidade do Emoi, onde é quase a mesma definição de nefesh, só que acrescenta agora. Ela agora está num estado de uma posição que agora ela pode ser trabalhada por Deus. Porque no Antigo Testamento nós não tínhamos o Espírito dentro, a gente só tinha o Espírito fora, mas agora a gente tem o Espírito dentro. Então a psique, a nefesh, ela tem quase a mesma definição se você for para o original do radical, mas na psique não, ela tem toda a definição, mas diz, agora ela está pronta para receber o operar e o trabalhar de Deus, né? Aí agora vai depender da gente. Então, voltando lá para Gálatas capítulo 2, ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, não é? Já não sou eu quem vive. Então, a realidade que a gente precisa ter é que existem várias circunstâncias que acontecem na nossa vida para nos manter nisso aqui. Uma das coisas piores que pode acontecer conosco, não é? É o que entrou lá em Gênesis, que é o medo. Todo medo, ele reflete na realidade o medo da morte. A gente tem medo de morrer. E quando a gente diz medo de morrer, não é só literal, não é só a morte literal, que a gente é sepultado lá, não. É a morte de morrer mesmo. Morrer para a gente, né? Morrer para a gente, ou seja, nós nos autoprotegemos. Por exemplo, na hora que chega, como chegou para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João, se você continuar falando de Jesus, vocês vão morrer, né? Então, quando chega uma circunstância dessa, então o medo da morte física, de ir-me embora, me mata espiritual, porque eu me protejo, porque a vida é minha. O ego toma uma proporção que faz com que eu veja que eu me pertenço e não que eu pertenço a alguém. Eu fui colocado aqui por alguém para um propósito, mas a queda tirou essa visão e agora é para mim. Então tudo que vem contra mim, a minha tendência natural é me proteger, né? Então a gente tem um problema sério com relação a isso. Nós temos o pavor da morte, e esse pavor da morte ele reflete em todas as áreas do nosso ser. Eu queria que os irmãos abrissem Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. O contexto é o sonho sobre os 4 animais de Daniel, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora não, a gente vai pegar só um princípio, né, do que é falado aqui e que hoje está sendo feito e que vai se manifestar e ser seu cume no final dessa era. Versículo 25, Daniel 5. Ele está falando, o contexto, Daniel 7, versículo 25. Ele está falando o contexto, para os irmãos entenderem, da aparição do anticristo, né, a manifestação do anticristo. Então, quando chega no 25, qual é a característica do anticristo? Anticristo já está dizendo, né? Anticristo. Já está dizendo, ele é contrário ao Senhor. E a gente tem visto nos estudos aqui da quinta-feira, principalmente na quinta-feira, que o alvo de Satanás é substituto. Amém. Substituto, contrário. Então, a gente viu substituto, anticristo, toma o lugar dele. Os irmãos estão entendendo? Então, a gente viu quinta-feira aqui, que o alvo do inimigo é a nossa mente. Porque se ele ganhar a nossa mente, ele ganha tudo, não é assim? Então, qual é o princípio do anticristo, que hoje é atuante nas nossas vidas? Ele diz assim:
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando dos santos, ele está falando da igreja. Ele está dizendo que os santos lhe serão entregues. Ele está dizendo que os santos lhe serão entregues. E a gente, como igreja, ainda não entendeu, não é, essa posição muito séria que o Senhor nos comissionou. A gente está tão apegado, a gente está tão com a visão nisso aqui, no que é meu e no que é minha, que a gente perdeu o foco de quem a gente é. E o Senhor tem falado isso há muito tempo. Satanás tem algum poder na nossa vida? Não. A gente sabe que ele diz aqui, a gente já estudou isso, por causa do tempo, que ele não toca em nós sem a permissão do Senhor. Mas no contexto do final da era, e no contexto agora, quantos santos hoje, nessa hora, 11h15 aí, 11h15 vai dar, veja aí pelo mundo inteiro no fuso horário, estão sendo entregues nas mãos de Satanás para serem destruídos. Os nossos conceitos, eles precisam mudar. Porque se eles não mudarem os nossos conceitos, nós vamos negar o Senhor. Isso é fato. Se os nossos conceitos não começarem a ser trabalhados a partir de agora, nós, como a igreja do Senhor, vamos envergonhá-los e vamos negá-lo. Porque ele está começando a nos talhar, ele está começando a nos moldar com pequenas circunstâncias. Ele está indo devagarzinho na sua infinita misericórdia, porque ele sabe que nós somos pó e que se ele vier com muita força, ele destrói. Então ele está indo devagarzinho, e ele está dizendo que proferirá palavras contra o Altíssimo, tá certo? E magoará. Esse magoará, o sentido dele é mental. Quando você vai para o texto original no hebraico, é mental. Eu vou ler para ser bem fiel à definição do hebraico, certo? Para que a gente possa, se o celular ajudar. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, 25. Ele diz assim: que o radical magoará, tá certo? É usado somente no sentido mental. Magoará, só no sentido gastar, consumir, importunar constantemente. Isso é o que ele vai fazer, né? Então ele ataca isso aqui para que o foco saia do trabalhar da graça e a gente permaneça naquilo. Ele não só está fazendo isso com o Senhor para demonstrar aquilo que ele não é, porque Isaías capítulo 14 vai dizer quem ele é, e os reis no final vai dizer: este é o homem que fazia tudo isso. Então Deus permite, mas quem tem uma consciência do Pai, quem sabe quem é, quem tem sua identidade, ele vai entender que na realidade ele está sendo um instrumento de Deus para a salvação de muitos. E ao invés dele se autoproteger, ele não vai ter problema de se entregar. E eu não estou falando lá no final não, estou falando hoje. Então ele chega e diz: proferirá a palavra contra o Altíssimo. Então se Satanás faz isso com Deus, imagine comigo. Então ele já quer quebrar todos os conceitos que ele é autossuficiente. Ele já vem querendo botar os conceitos na gente e quebrar os conceitos da gente com relação que ele não tem. Porque um ser que se atreve contra o próprio Deus e muitas vezes não acontece nada, o que é que a gente pensa? Quantos hoje não vêm para o Senhor porque vê do jeito que está aí a situação e diz: se existe um Deus, por que as coisas estão desse jeito? Se Deus é Deus, porque... Então se você for ver, como diz o irmão Paulo Borges, não dá a impressão que fugiu do controle? Não dá? Como diz o irmão Caio Fábio, a estrada foi mais apertada do que Jesus imaginava. Não dá a impressão, né, que a gente escapou, que o negócio escorreu pelos dedos do Senhor. Não dá essa impressão quando a gente vê do jeito que está? Não é isso? Porque isso é a intenção dele. Em Gênesis capítulo 3, quando ele conversa com Eva, a primeira coisa que ele fez foi colocar um conceito negativo de Deus, sobre Deus para Eva. Foi onde houve o caos. É assim que Deus disse. Deus tinha colocado um conceito nela, como nova, como criação nova, todinho, dizendo: não faça, não faça e não faça. Não é assim?
Não coma, não coma, não coma. Mas o que foi que o inimigo fez? É assim que Deus disse. E quando ele fomentou esse conceito na cabeça dela, que ela respondeu, a mente dela foi pervertida. Porque a partir daquela resposta, tudo que ela conversa com Satanás é agora na ótica de Satanás, e não mais da de Deus. A ponto da árvore do conhecimento do bem e do mal se tornar o centro do jardim. Quando a árvore da vida era o centro do jardim. Então, isso é o que ele faz. Ele trabalha na mente para nos deixar aqui, ó, minha e meu. O irmão Paulo, ele diz assim, ó, ele chama em Éfeso os presbíteros, chama a igreja e diz, ó, eu estou indo para Jerusalém. E eu já sei o que é que vai acontecer lá, porque o Espírito me disse que nas cidades com que eu vou passar lá, o negócio vai pegar, o negócio vai vir fogo, chumbo grosso para o meu lado. O Espírito já me falou isso, tá certo? Mas eu estou pronto para ir. Aí o pessoal, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz... Amor, mas minha, não faz isso com tua vida, não faz isso com tua vida, minha, não, porque a primeira reação é se proteger. Mas Paulo tinha uma consciência. E ele chegou e disse o quê? Ó, por que vocês estão agindo dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso, constrangindo a mim, meu espírito? Por quê? Eu já tenho uma comunhão com o Senhor, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o meu objetivo. Eu não vim aqui passear nem brincar de igreja. Eu vim aqui para viver pelo Senhor e morrer por Ele, e é isso que eu vou fazer, eu vou para Jerusalém. Porque essa é a minha vida, por quê? Porque ela não é preciosa para mim. Não tenho essa vida preciosa para mim. Esse Emói aqui era que ele estava vivendo, era ele mesmo em Deus. Eu digo, eu vou. E a gente sabe que ele foi e morreu. Foi assim, porque depois foi para Jerusalém, de Jerusalém foi para Roma, aconteceu aqueles episódios lá. Então, esses homens, esses irmãos, eles tinham algo, e eles não eram, no caso, indiferente não. Então você imagine Paulo com toda essa consciência do Senhor. O Senhor em Atos, você aparece do lado dele, bota a mão no ombro dele, diz, coragem, como tu testemunhaste comigo aqui em Jerusalém, tu vai fazer isso em Roma. E o Senhor aparecia para ele, falava com ele, entrou na prisão, arrebenta aquelas grades, tá certo? 16 soldados, Pedro sai, abre, né? Primeiro portão automático ali, é feito ali. O primeiro portão automático é ali, porque a palavra diz que os portões se abriram automaticamente, né? E ele pegou e saiu, sem perceber. Depois foi que veio cair em si. Então, esses irmãos tinham essas experiências. Aí você vê diante dos homens, Paulo diante dos homens ali de festa, aquela impressão que esses homens têm, que tem um controle da situação. Se Paulo não tivesse essa consciência, essa identidade, como era que era a cabeça dele? Será que ele ia até o fim, como a gente viu aqui quinta-feira? Na primeira traição, ele já se deparou com um caba querendo tudo matar ele, fazendo um voto que não comia nem bebia enquanto não matasse. Ele começou a se deparar como o Senhor, com toda a dificuldade para que ele desistisse. Aí chega diante de festa. Outro parênteses, eu fico imaginando Jesus diante de Pilatos, com aquela prepotência, aquela arrogância. Tu não sabes que eu tenho poder de te soltar e de te crucificar? Me diga uma coisa, irmão, se você não tem, ou eu não tenho uma consciência do que a gente está fazendo ali, como é que fica nosso conceito com Deus? Que é o indiferente, que é o inconsequente. É ou não é? Porque é isso que Satanás lança. E o que vai destruir isso é a minha consciência e a minha relação com Deus no que eu vivo. Não é quando eu vou viver ali não, que ali vai negar. Jesus, ele foi passando por todos os processos. Paulo também. Para nos libertar desse eu, desse ego de que a vida é minha. O carro é meu. A casa é minha. Eu queria que os irmãos fossem lá em Jeremias. Dê uma voltadinha em Jeremias. Não, Ezequiel, desculpa, Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, 4. A gente, quando começar a estar no ego, que tem tudo a ver com meu e minha, já não sou eu, a pessoa que tudo é meu, é para mim, sou eu, é autoproteção, é tudo que é auto em nós mesmos. Não é mais essa pessoa quem vive, mas Cristo vive em mim, Emói. Eu sou eu mesmo, a minha pessoa, agora regenerada para comer e beber da árvore da vida, sem mais o conceito de meu, sem mais o conceito de minha, porque agora o conceito é o propósito do Senhor na minha vida. É isso que eu tenho que exercitar.
Aí ele diz assim, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são o quê? São minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Não é isso? A alma que pecar. Quem foi que já disse assim? Não se meta na minha vida não, que a vida é minha. Quem foi que já disse isso? Precisa decorar esse versículo no coração. Decorar não, comer esse versículo. Então toda vez que a gente olhar e disser assim, não se meta não, que a vida é minha. Tem nada seu. A gente não tem nada, irmãos. Puro engano. Alguém poderia me dizer agora que eu estou feito isso até agora ninguém, e estou querendo uma definição, estou buscando. Me diga uma coisa concreta, acho que eu já fiz essa pergunta agora, uma coisa concreta, algo concreto, definitivo, que você diga, é isso que a gente tenha controle ou que você tenha controle. Eu vou dar 1 minuto. Pode pensar aí. Pode pensar aí, pode ser que tenha. Lá no fundinho pode ser que tenha, né? É, só com o controle na mão, né? É. Irmãos, sabe o que é que a gente vive sem o Senhor? Sabe o que é que a gente vive sem o Senhor? Está dando para ler daí? Olha o que é que a gente vive sem o Senhor. Auto-engano. Isso é auto-engano. Meu irmão, nenhuma desinteria a gente controla. Me desculpe a expressão. Para que a gente possa dar um desarranjo aí em você, e não precisa cortar não, viu? Pode deixar. Porque os autossuficientes, tá certo? Dê um desarranjo e não corra não. Vá com sua autossuficiência de controlar para você ver o que é que vai acontecer. Mas a gente se acha. Até me perdoe a colocação, mas tem que ser um negócio meio ralé e chulo para que a gente se toque de quem a gente é. De quem a gente é. Vamos agora para um negócio mais... A gente não se acha? Tem um AVC aí na sua cadeira? E sai andando para o hospital. Certo? Estoura um vaso aí, que Deus o livre e guarde, e saia... Não, eu estou acabando de um vaso estourar e eu estou indo agora no hospital, que eu tenho que me cuidar. É assim? Irmãos, nós somos completamente dependentes do Senhor e de um dos outros. Nós vivemos um auto-engano o tempo todo. A gente faz uma compra para pagar com dinheiro no final do mês e não sabe nem se está vivo no final do mês, mas isso virou um conceito. Entendeu? O que eu estou tentando dizer não é que você não deve fazer não, porque a gente faz por fé e faz com, né, tem as limitações que só pode comprar. O que eu estou tentando dizer é a origem, é a fonte. É a autossuficiência, é o ego, é minha, o meu é o controle, eu tenho o controle da situação, por isso que a gente se debate com desespero o tempo todo, porque quando vem a circunstância e mostra quem realmente nós somos, aí a gente acorda para a vida e vem um desespero. E o desespero bate porque eu não conheço a mim mesmo, eu não sei quem é esse que vive em mim. Eu não sei quem é. Aí começo a sofrer. Todas as almas são minhas. Vamos para o Salmo 24. Tem uns cabos aí que tem conceito de propriedade, né? Só misericórdia. Vamos lá. Salmo 24. Versículo 1. Acharam? Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor o mundo. E por que a gente diz que é tudo da gente? Que o carro é meu, apartamento é meu. Não é assim? Irmãos, o que eu estou tentando ganhar no Senhor é consciência, e que o Senhor possa passar para nós. É que a gente não pode deixar de ter carro, não. Não é isso que o Senhor está dizendo. Que não é para você não é isso que Ele está dizendo. O que Ele quer é que a gente entenda que isso não é nosso, que nós somos forasteiros e peregrinos passando por uma terra, e que Ele confiou algumas coisas a partir da própria vida a nós, e bens materiais, para que a gente possa ter aprazimento nessa vida, e sobretudo Ele, o próximo e eu.
Porque num determinado momento da vida, ele vai me tirar quando eu completar a missão e aquilo vai seguir. O problema é que eu estou nisso e eu recebo do Senhor, e ao invés de estar no emói com eu mesmo, foi eu a pessoa criada pelo Senhor, para nele poder aplicar tudo que ele me dá, eu estou no ego e tomo como meu e minha. E o que é pior, os dons do Senhor quando se vira cristão, ainda tem isso. Eu já vou pular dos materiais para os dons, para você ver onde a gente está. Então a questão não é o exterior, não é que se eu tenho ou deixo de ter, ou se é para ter ou deixar de ter, não é isso, é de onde vem, é a fonte, é a motivação, é a origem. Por isso que a gente sofre o tempo todo. Muitos sofrimentos da gente poderia ser evitado. Muitos sofrimentos. O sofrimento da gente, ele tem que ter propósito, irmão. Se o sofrimento da gente não tiver propósito, a gente está no caminho errado. Porque o Senhor está querendo mostrar para a gente que nós somos peregrinos e forasteiros, que essa pátria não pertence a nós, que nós temos uma pátria celestial, e a gente almeja e anseia, e por almejar e ansear essa pátria, a gente vive os princípios e a vida dessa pátria hoje. O problema é que a gente fala de uma pátria que quer e vive na pátria que não quer. Por quê? Porque vive no ego. Aí entra em Romanos 7, o bem que quero, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse faço, todo desconfigurado. Porque não entende que é Cristo vive em mim. Ele me tirou do ego, crucificou isso, me botou na nova posição. São dois eus? Não são dois eus, é um único eu, com duas manifestações. Ou ele está em mim, aqui, na minha própria pessoa, ou ele está na pessoa para que eu fui criado. E agora Deus pode se manifestar. Deus não se manifesta no eu, Deus se manifesta no mim, que é o emói. Por quê? Porque ele entra no espírito, regenera o espírito e começa agora a trabalhar. Você foi criado para isso, você é meu filho amado, nós temos um propósito, olha isso. Aí ele começa a mostrar a economia dele, Mas Senhor, isso é meu, isso é minha. Como aquele testemunho de um amigo de Messias que dizia que conhece o Deus que dá, mas não conhece o Deus que tira. Né? Então isso é tudo conceito formado que o Senhor precisa e está nos libertando. O problema é se a gente quer ser libertado. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ruim? Não, e tem que ser feito. Alguns questionaram o Senhor, que o Senhor foi indelicado com ele, porque eles pregaram, expulsaram o demônio, fizeram cura, fizeram milagre, e lá no final da reta o Senhor disse que, olha, não sei nem o que, não conheço vocês não foi assim? Não é assim? Então, tudo que o Senhor disse que é para a gente fazer nele, na palavra, tem que ser feito, na dependência dele. O problema é que a igreja, hoje, o que eu fico impactado é a forma com que as pessoas aceitam falar do mundo e não aceitam falar da igreja. Mas por que o mundo tem tanta facilidade de passar as coisas e as pessoas aceitarem? E por que a igreja tem tanta dificuldade de passar as coisas e as pessoas não aceitarem? O mundo passa o que eles os que eles são, eles têm um testemunho daquilo, eles são aquilo e passa, e o cara diz, é isso aí, porque o falar dele condiz com o que ele é. Deu para entender? O cara gosta de muitas coisas seculares porque é dele, então ele chama para aquilo que é a vida dele, então aquilo gera uma vida que não deixa de ser, e o cara simplesmente vai. Concorda comigo? Ou eu estou falando alguma besteira? Por que a igreja tem essa dificuldade? É porque eu prego um Cristo, tá certo? Que eu não vivo. Aí quando a pessoa olha para meu testemunho dessa expressão e o meu falar, diz, não, eu não quero ser desse jeito não. O mundo ele se expressa como ele é, mas a gente não. A gente fala uma coisa e faz outra. Porque a gente não quer ser morto, a gente não quer morrer. A gente não quer a cruz. A gente quer o primeiro lugar. E o Senhor diz que não tem morte, não tem ressurreição se não houver morte. Não é? Então, hoje, irmãos, está sendo preparado um povo, a gente desfrutou no grupo familiar. Hoje está sendo preparado um povo que vai receber o anticristo de braços abertos. Apocalipse 13:13 diz que ele vai ser um camarada que vai descer fogo do céu.
Fogo do céu. Apocalipse 19 diz que vai ter espíritos ministradores de milagres, curas. É só você ler Apocalipse 19 e Apocalipse 20 que você vai ver. Entendeu? Então, hoje, o trabalhar é no exterior. Quando a gente vê os milagres na vida dos irmãos, dos 12 apóstolos, que andaram com o Senhor, vocês conhecem outro milagre na vida dos 12, a não ser a de Pedro, que foi a sogra sendo curada? Conhece mais alguma história de libertação, de cura, que estava doente? Conhece algum? Isso não é significativo? Como é que os homens que morreram pelo Senhor não tiveram história de milagres exteriores? Porque o milagre foi dentro. E é isso que a gente precisa. Porque está sendo preparado um povo para receber o anticristo de braços abertos. Ele não vai ter a mínima dificuldade. Mínima, ele não terá, por isso que vai fazer o que vai fazer. E vai trabalhar os conceitos na mente humana, porque magoará os altíssimos, porque antes de magoar os servos do Altíssimo, ele vai de encontro ao próprio Deus. Crente que está abafando. Porque Apocalipse 20 e 10 espera por ele. Apocalipse 19, a besta e o falso profeta já foi lançado no lago de fogo, e quando chega em Apocalipse 20 e 10, diz Satanás, o diabo, a antiga serpente, foi lançado no lago de fogo, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse é o finalzinho dele. Mas até lá ele vai enganar muita gente. Mente. Então a igreja hoje, ela tem uma dificuldade com os membros. Entenda, quando eu falo igreja, é os membros, não é? Porque a igreja ela é santa, é pura, é imaculada. A gente tem uma dificuldade de morrer. E veja as circunstâncias que o Senhor bota diante da gente. É o marido, é uma mulher, é um irmão, é um negócio no trânsito. Veja só, é um negócio no trabalho. É umas coisinhas que ele tem que começar com um trabalhazinho, porque senão a gente não aguenta. Mas a gente o tempo todo, eu não vou fazer isso não, porque isso é meu, tem que ser do meu jeito. Eu não me volto para o Senhor. Eu não entendo que Abraão foi chamado e ele diz assim, ó, sê tu uma bênção. Eu vou fazer de ti uma bênção. Não é tu que vai ser uma bênção, porque vai ser uma bênção com o que eu vou te dar. Eu vou pegar tu, a partir de tu e com tudo que eu te der, vou te transformar numa bênção. Então, a empresa da gente está sendo uma bênção? Muitas vezes não, porque a empresa é minha. Meu casamento está sendo uma bênção? Não, porque a esposa é minha. O marido é meu. Meus filhos são meus. Não é assim? E a gente começa a cair nesse ego e lê uma coisa maravilhosa dessa, mas não percebe. Então tudo é nosso. Aí o Senhor chega, deu. O que é que você tem que não recebeu? E se você recebeu, por que tu te glorias como se fosse teu? Como se viesse de ti, como a força fosse tua? Aí o Senhor dá. Num determinado momento ele puxa de volta. Ele pega, me deu esse celular aqui. Aí num determinado momento ele toma. Pronto, fiquei com raiva. Porque eu não entendi que da época que ele me deu, estou falando celular, mas entenda todas as coisas. Ele me deu, pronto. A partir do momento que ele me deu, tem um propósito. Eu preciso saber o que é que eu vou fazer com esse celular. E para eu saber o que é que eu vou fazer com esse celular, eu tenho que viver nele. Pela fé. Para saber o que é que ele quer que eu faça com esse celular. E meu foco não está no celular. Meu foco está nele, que vai me fazer usar o celular. Por quê? Porque eu não posso perder ele. O celular eu posso. Porque vai ter uma hora que ele vai tirar ou não. Isso que o Senhor nos cubra com seu sangue. Pode ser família, pode ser emprego, pode ser trabalho, pode ser... E a gente se acaba. Só falta... Entendeu? Uma pergunta que a gente fez aqui quinta-feira, fez no grupo familiar ontem. E eu gosto de fazer isso para que a gente possa produzir consciência. Se o Senhor nos levar hoje, quem é que pode ter a certeza e a garantia que vai reinar com o Senhor? Eu creio que todos sabem que são salvos, né? Pelo amor de Deus. A gente não está falando de salvação, de fogo eterno. A gente não está falando, a gente está falando de reino. Que reino é para filho. Quem é que tem essa convicção? Vocês acham com toda sinceridade que pode chegar em qualquer igreja, seja a que tem a mesma visão que a gente reúne, ou qualquer uma, e o líder lá na frente perguntar bem assim, quantos vão reinar com o Senhor? Quantos vocês acham que levantam as mãos? Mas reinar, se a visão, eu digo assim, ó,
Entendeu? Eu não vou nem perguntar a salvação para eu não ter um susto. Porque tem muita gente que está sentada nas cadeiras e não tem certeza da sua salvação, porque não sabe quem é a relação com Cristo. Porque a salvação está dependendo dela e não do Senhor. Ela precisa se sentir que fez alguma coisa para ser salva. E ela não se sente que fez alguma coisa para ser salva, então ela ainda não é salva. Porque ela precisa fazer algo ou se sentir que fez algo para ser salva. Porque ela não crê que Jesus disse que a gente é salvo pela graça. Mediante a fé. Creu, recebeu, pronto, você está salvo. Porque não depende de você, é fé. É graça. Então, eu estou falando do reino. Então vamos chegar. Chegue numa reunião, chegue na instância Árvore da Vida, 10 mil irmãos lá. E faça essa pergunta para ficar mais claro. Tá certo? Quem daqui, quem foi que está na vida da igreja há quanto tempo? Quantas vezes a gente escuta essa palavra de reinar com o Senhor? Todos os dias. Mas se eu chego para você e pergunto se você vai reinar e você não tem convicção, tem alguma coisa errada? Ou não tem? Quem é que vai ser salvo? Quem é que está livre do fogo do inferno? Quem é que está? Quem é que está, irmão? Levanta a mão, quem é que está? Por que você tem essa convicção? Por que você tem essa convicção? Amém por essa convicção. Por que você tem? Porque o quê? Pronto. Mas você levantou a mão, foi a primeira. Né? Mas você vai reinar com o Senhor? Amém. 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 Porque eu creio que ela falou por fé. A gente tem que pelo menos dar um passo de fé, rapaz. A gente tem que pelo menos crer. E se posicionar como o Senhor ensinou a Paulo, dizendo o quê? Olha, não cheguei ainda no patamar, mas esse é meu alvo. Deu para entender? Isso devia ser no mínimo a nossa resposta. Irmãos, quem é que vai reinar com o Senhor? Irmão, eu ainda não cheguei. Não é assim? Eu ainda não cheguei, mas uma coisa faço. Esse é meu objetivo. Esse é meu objetivo. Então isso vai produzindo uma consciência do que eu estou fazendo aqui. As coisas começam a ter prioridade. O reino começa a ser o meu alvo em realidade. E quando aquilo começa a ser a prioridade, aquilo que era prioridade começa a deixar de existir. Porque quando ela começa a se manifestar, vai de encontro à minha prioridade e naquela hora eu tenho que escolher. Ou eu vou escolher reinar, ou eu vou deixar onde está mesmo. Por que a gente tem dificuldade de responder? Por que a gente tem dificuldade de responder? Por falta de uma relação. Por falta de uma comunhão verdadeira com o Senhor, de busca. Não é no que a gente faz, não é o que a gente vai fazer, é o que Ele faz e o que Ele está fazendo, é o contrário. Não é, vou reinar, porque eu creio no meu Pai, eu creio que Ele me chamou para reinar. E eu ainda não posso dizer que vou por causa de mim. Por causa de mim, não é por causa dele não, porque ele nos predestinou para isso. O obstáculo não está no Senhor, o obstáculo está em mim. Então eu quero reinar com o Senhor. Então eu começo a trabalhar essa minha consciência, e aí quando vem uma situação, eu digo, puxa vida, isso é para me impedir de reinar com o Senhor, e eu preciso aprender a reinar com Ele aqui, porque senão eu não vou saber reinar lá. Aí eu começo a entender o que o Senhor diz, que todas as coisas cooperam juntamente, está havendo uma operação, e essas coisas cooperam com essa operação de Deus em nós, para que a gente seja transformado à imagem do Senhor e possa reinar com Ele, aqueles que o amam. Não é aqueles que creem, porque eu posso crer no Senhor e não me negar. Não é assim? Então, o que a gente precisa entender, e que eu ganho muito, é com aquele falar de Paulo. Olha, pessoal, eu não que eu tenha chegado à perfeição, eu ainda não vou reinar com o Senhor não, ainda tem um bocado de coisa em mim que realmente mas vamos para frente. Eu vou perseguir esse alvo, eu vou perseguir para ser encontrado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede da fé e não da lei. Vamos para lá. Aí quando chega em Timóteo, o que é que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que fé é essa? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho. Foi essa fé que ele guardou. Que no final ele termina com graça. Por quê? Porque quando ele diz assim, fui crucificado com Cristo, e ele diz que está liberto da lei. Lei, quando você vai para o original ali, não é a lei judaica só não, é as leis que a gente estabelece. Todo e qualquer tipo de lei. Todo e qualquer tipo de lei. A partir de hoje eu não faço mais isso. Mas não é para poder amar o Senhor e andar com Ele e ter a consciência de que não, é porque veio uma acusação, eu preciso subornar minha consciência, e para eu me sentir bem naquele momento eu tenho que arrumar alguma saída. E a saída a partir de hoje eu não faço isso, vai fazer pior. Porque a base está errada. Né? Aí ele chega e diz claramente, olha, eu queria que os irmãos fossem lá no capítulo 25 de Salmos. O alvo do inimigo é tirar o trabalhar da graça da nossa vida. Se ele conseguir tirar o foco do trabalhar da graça da nossa vida, ele alcançou a nossa mente. Ele alcançou a nossa mente. Quando eu não entendo que eu sou sendo trabalhado pela graça, eu vou ter que buscar a saída de qualquer forma daquilo que eu estou passando. Eu não entendo que está sendo trabalhado pela graça. Então vamos lá, ele diz assim, versículo 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é temer o Senhor? Temer o Senhor, os irmãos podem até anotar na Bíblia aí, Provérbios 8,13. Provérbios 8,13, ele diz o seguinte, que temer o Senhor, tá certo? É aborrecer o mal e seus caminhos. A língua perversa e arrogante, ele odeia, tá certo? Então, é esse tipo de coisa que quando a gente vai ver o mal e seus caminhos, a arrogância, a soberba e a boca perversa, ele odeia. Então isso, quando eu não pratico o mal e seus caminhos nesse contexto que ele está dizendo, eu estou temendo ao Senhor. Aí ele diz que o segredo, a intimidade do Senhor é para os que eu temo, os quais ele dará a conhecer. Que aliança é essa? Cristo vive em mim. Ó. Existe uma aliança, nova aliança, que ele pagou, que a gente partiu aqui. Aí ele diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Está vendo o segredo? Meus olhos, porque existe uma intimidade que o Senhor vai dar àqueles que o temem, os quais ele vai revelar Cristo. Para ele revelar Cristo, vai vir em circunstância. Pedro fala muito bem isso. Muito bem, que a gente vai daqui a pouco para Pedro para ver. Vai vir em circunstância. Aí os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, porque ele vai me tirar dos pés do laço, que é a circunstância que quer me prender. Davi entendeu isso, pois ele tirará meus pés, né, me livrará do laço do passarinheiro. Eu queria que os irmãos fossem lá em Hebreus capítulo 5. Desculpa, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Aqui ele dá um mapa. 1 Pedro capítulo 5, ele dá um mapa exatamente do que a gente acabou de ler. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele dará a conhecer sua aliança, que é Cristo em nós, a esperança da glória, precisa ser formada em nós. Vai vir as circunstâncias, mas meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Ainda tem provérbios, vai ser 1 Pedro capítulo 5. Em Provérbios, sabe o que ele diz? Lá no finalzinho do capítulo 3, ele diz que não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e não permitirá que teus pés sejam presos. Vai juntando esses versículos. Não tema o pavor repentino. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele dará a conhecer sua aliança, Cristo em vós, a esperança da glória. Vai vir a circunstância, vai vir o medo, o temor, a culpa, a ira, ele não tema. Não tema, porque isso faz parte do processo. Não tema o pavor repentino, é perfeito isso, porque é o que acontece na prática. Não tema o pavor repentino, nem a arremetida do perverso. Que é o perverso? Quer perverter, mudar, tirar o foco da intimidade e da revelação do Senhor para mim, para a circunstância, porque eu com foco na circunstância, eu não vou ter intimidade com o Senhor. Perversidade, não tema. Por quê? Porque eu não vou deixar seus pés serem presos. Aí você vai para 1 Pedro capítulo 5. A partir do 5. Rogo aos irmãos
igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos... Humilhai-vos aqui, irmão, sabe o que é? É fazer o que Jesus fez, que embora ser Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se rebaixou à posição do homem. Quando ele diz humilhar, o original é você se baixar, você não ter aquela atitude arrogante, mas você se curvar ao Senhor como o trigo faz, mediante a circunstância, para ver o que é que o Senhor quer. Quando você faz isso, olha como a Bíblia é fantástica, olha o versículo 7. O versículo 7 está dizendo o que é que você tem que fazer, porque quando a gente se humilha ao Senhor para ser morto, olha o que é que vem. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, ela se manifesta de várias formas, medo, culpa, ira, de várias formas, contanto que eu perco o foco da intimidade e fique aqui, porque aqui é que eu tenho que resolver. Porque o caso é sério, a coisa está aqui, é agora, e eu não fui ensinado a esperar, eu tenho que resolver, aí eu perco o foco. E quantas vezes a gente faz aqui, e o Senhor na sua infinita misericórdia ainda vem nos salvar, porque senão a gente se acaba. Ele sabe que quando eu me humilho a Ele, quando eu me prostro, quando eu me curvo feito trigo, algo dentro de mim está pulsando para que aquilo não aconteça, e a ansiedade se manifesta de uma forma terrível. E quando ela se manifesta, o Senhor diz, tenha calma, lance sobre ele, lance sobre mim. Diga que eu sou o que você está precisando. Está com ira? Eu sou sua paz. Diga, vá dizendo o que é que eu sou, o que é que você precisa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que está ao lado? Sede sóbrio e vigilante. Sobriamente, preste atenção, olha, ancora a mente naquilo que é vida, minha palavra. Não vai pelo que tu está sentindo, vai pelo que eu estou te dizendo. Sobriedade, serenidade, o Senhor está dizendo, porque está aqui, o que ele vai dizer agora. Fica atento, bota os olhos naquilo que é vida. O diabo, vosso adversário, abre aspas, quer quebrar minha intimidade com você. Ele não quer que você tenha intimidade comigo. Ele não quer que eu lhe revele Cristo em você, que é a esperança minha em você, para a gente caminhar junto nessa terra. Ele não quer. Preste atenção. E ele vai rugir. Ele vai rugir, querendo que seu foco saia de mim e fique na situação. E você não entende que essa situação não foi o diabo, fui eu que botei. E eu estou permitindo que ele venha para que você aprenda a se voltar para mim e olhe para mim, para que eu possa destruir, não você. Que eu possa fazer o que eu já fiz na cruz e não você. O velho homem tem que fazer. Você do novo homem, eu vou aplicar o que já foi feito. Entendeu? Amém, Pai. Vamos seguir. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A versão mensagem, lá em Romanos 5, quando ele vai falar da graça e do pecado, ele diz que a única coisa que o pecado pode fazer é nos ameaçar. A graça, contudo, nos conduz à vida. Essa versão da mensagem é fantástica. Procurando a quem devorar. Em Gênesis capítulo 3 ele era uma serpente. Em Apocalipse capítulo 12 ele é um dragão. Apocalipse capítulo 17 diz do que ele se alimentou, almas humanas. Ele quer devorar o quê? Ele quer devorar eu, no meu, na minha, sair da intimidade e vir para cá. Por isso que ele... Aí ele quer me devorar. Aí quando eu perco o foco do Senhor que vai para cá, que ele vem atrás de carne. Quando ele encontra o Senhor, não tem. Aí ele chega e diz: resisti-lhe firme, combati o bom combate, entendi pela consciência, e agora passo a ter boa vontade nessas coisas, e agora com prazer, porque algo está sendo destruído de mim. Completei a carreira e guardei o quê? Resisti-lhe firme, pois, na fé. Certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa mandada espalhada pelo mundo. O que é que o inimigo diz quando a gente está sofrendo? O Senhor é maravilhoso, rapaz. Louvado seja o Senhor. Já percebeu que o nosso sofrimento é maior do que todo mundo?
Isso é uma das formas com que ele valida e potencializa. Olha o que é que o Espírito diz, ó, presta atenção. Ele vai botar um conceito que seu sofrimento é maior. Mas fique tranquilo que igual a você, seus irmãos, a sua irmandade está sofrendo. Todo mundo, não é só você não. Você está vendo os conceitos como faz mal na vida da gente? Aí ele chega e diz, ora, o Deus de toda graça é um Deus puro, santo e benevolente, fazendo por pecadores o que eles por si só não podem fazer. Quem é que pode sair de um ataque desse, irmãos? Quem é que consegue identificar um ataque desse, sem a graça do Senhor, sem a luz do Senhor? Quem é? Me diga, quem é o humano? Qual é a universidade? Qual é o PhD? Qual é a Harvard da vida que ensina um negócio desse? Isso está em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, 27. A unção está em vós e vos ensina todas as coisas. E ela é verdadeira, não é falsa, e ensina você a permanecer nele. Aí remete exatamente para João 15, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Assim como a árvore, os ramos não podem dar fruto por si mesmo, vós também não podeis dar se não permanecer em mim, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. Aí ele conclui, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. O Espírito é santo, é maravilhoso, louvado seja o Senhor. Quando vem os ataques do inimigo, como é que ele faz? Que o sofrimento da gente que é uma das formas da gente se mover. Isso está demorando demais. Isso, o Senhor está dizendo que é pouco. Então, o que eu tenho que crer é que no que ele diz, e não no que eu estou vendo e sentindo. Isso é que opera, a circunstância coopera. Aí eu da posição ganho a luz, ganho a vida. E aí algo é dito dentro de nós, não é fora. A circunstância pode estar toda, mas ele pega a minha cabeça e ó, Salmo 27, acima dos inimigos que nos cercam. Salmo 140, 7, o Senhor prepara a minha cabeça para o dia da batalha. É aqui, ó. A coisa está lá, mas ela não tomou conta mais da minha mente. Está aqui, está no aspecto da emoção, mas a mente não foi curada, tem que desaparecer. Ela ainda está, porque está condicionada a receber o alimento da mente. A mente não está mais alimentando, aí ela vai desvanecendo. Por isso que os ataques com tanta força, para poder me tirar, botar na mente, para poder alimentar. Como em outras palavras, me dê, a sanguessuga de Provérbios 28. Me dê, é assim que ela quer, carne. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo, Cristo, vive em mim. Quando eu tenho essa consciência que não vivo mais no eu, ele mesmo vai o quê? Vai, a primeira palavra é aperfeiçoar. Sabe por que aperfeiçoar? Porque no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque quem tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Então, qual é a função do inimigo quando vem com os ataques de ansiedade, medo, culpa? Não nos aperfeiçoar. Porque o medo gera isso. Eu tenho que resolver. Aí eu saio do aperfeiçoamento do Senhor. Mas quando eu sigo esse mapa que o Senhor está nos dando aqui, aí ele diz, ele mesmo vai vos aperfeiçoar. Porque o amor lança fora todo medo. Tudo isso que você está sendo atingido, que eu estou permitindo, para que você tenha essa consciência e volte para mim, você quando confia em mim, aí eu vou lá e destruo. E eu lanço fora. Você vai sair da situação, porque eu vou ter misericórdia muitas vezes, senão você vai acabar, mas você só vai alimentar. A outra circunstância vai ser pior, porque eu vou ter que mandar, mas você está inseguro. Porque quem resolveu a primeira foi você, não fui eu. Então, quando eu resolvo a primeira, aquilo vai tomando conta de você, você resolve a segunda, não, é o Senhor, o terceiro, aí começa você transferir para o Senhor aquilo que realmente é, diz, não, eu tenho um pai, não vou me mover sem ele, não vou não. Aí aquilo vai produzindo, aí é a experiência de cada um. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Por meio de Silvano, que vos outro é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Está vendo que é imperativo? Pedro está falando de algo que é uma realidade para ele, e ele crê que é a realidade da igreja. Nele estarás firme. Se tu agir desse jeito, estarás. Não. Ele está crendo que nós estamos praticando isso.
Ele está dizendo, esta é a genuína graça de Deus, é o trabalhar de Deus na sua vida e na minha. Presta atenção, mente sóbria, vigilante, fique firme. Porque quando você fica firme em mim, o ataque vai bater em mim, no Senhor, não em você não. E ele vai ser destruído. Aí ele termina, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita-vos saúde, igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, paz a todos vós que achais em Cristo. E, para encerrar, Hebreus 12. Para que a gente possa... Hebreus capítulo 12. A partir do 25. Hebreus 12, 25. Todos acharam? Esse texto, irmão, eu acho que fecha com chave de ouro. Esse texto, para mim, ele é de uma luz que eu digo ao Senhor Jesus. A gente vai ler do 25 ao 29. Ele diz assim, o que foi que ele disse? Sede sóbrio e vigilante, não foi isso? Olha como é que ele começa, ó. Tende cuidado. Be careful. Você tem? Be careful. Tenha cuidado, acertei? Be careful, para quem não sabe, é tenha cuidado. É inglês. Presta atenção. Lembrai-vos, presta atenção, tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Cristo vive em mim. Muito naqueles dias me dirão, mas eu lhes direi explicitamente, porque hoje ele está falando implicitamente. Cristo em vós. Se não recuseis ao que fala, pois se não escapar aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, farei abalar a terra. Lembra que a palavra do semeador, terra significa o quê? A terra significa o quê? Coração. O que é que o Senhor quer ganhar da gente? O nosso? E o que é que ele vai abalar? O nosso coração, a partir de uma consciência, para atingir toda a alma. Ele chega e diz, presta atenção que eu vou abalar. Eu vou abalar, tá certo? Nas circunstâncias. Também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. A remoção dessas coisas do eu, do ego, abaladas, porque são abaladas, são abaláveis. Por quê? Olha que coisa maravilhosa, como tinham sido feitas. Isso é as obras da carne, essas obras que a gente faz, as saídas, os subterfúgios, os esconderijos que a gente faz que não é o Senhor, tudo baseado no ego, para a gente se dar bem, no meu, no minha, tudo. Ele disse, vou abalar. Como pegar uma árvore e fazer assim, ó, vou abalar, para você ter a consciência das coisas que você andou fazendo, tudo na sua vida, tudo que foi feito, que você construiu, eu vou abalar. Para que as coisas que não são abaláveis, Cristo vive em mim, que agora está sendo o novo homem não é abalado, só quem é abalado é o velho homem, tá certo? Permaneçam. Então, o Senhor está abalando o quê? O velho homem, o ego, o meu, o minha, o eu. Está abalando com tudo, está acabando com tudo, para que é eterno permaneça, que é o novo homem, criado em imagem segundo Deus, segundo a sua justiça. Está sendo livre da justiça própria e vivendo agora pela justiça do Senhor. Aí ele conclui, por isso recebendo um reino inabalado, recebendo o que, irmãos? Recebendo o que? Você está vendo? Um reino. Recebendo um reino. É lá ou é aqui? A gente recebeu o reino aqui. Se a gente não reinar aqui, a gente não vai reinar lá, irmãos. Aí ele diz, recebendo um reino inabalável, retenhamos o quê? Retenhamos porque nós somos salvos pela graça, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tira o olho de você e bote o olho em mim.
Tire o olho do que você faz e bote o olho no que eu estou fazendo. O que você faz está morto, o que eu estou fazendo é vivo. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Mudança de mente, Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com reverência e santo temor. Não quero o mal, não quero os seus caminhos, não quero a soberba, não quero a arrogância, boca perversa, Deus me livre. Porque o vosso Deus é um fogo consumidor. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Porque não acontece só com você, é com a irmandade no mundo inteiro. Agora, se você tiver consciência, a gente segue em frente, senão vai voltar para ser devorado pelo inimigo. E se eu não intervir, você morre. Jesus é o Senhor. Então que os irmãos possam compartilhar, desfrutar, não sei como é que se vão, vejam aí se quiserem desfrutar, tá bom?